Jesus é maior que o medo mais profundo. Jesus é maior que os cuidados deste mundo. Jesus é maior porque Ele é Senhor. Mateus capítulo 20. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, hoje o capítulo 20. E eu quero convidar você para ler todo este capítulo 20, que é um capítulo maravilhoso, com ensinamentos grandiosos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. E depois que você leu, volta aqui no vídeo e confere nossos pensamentos e impressões. Aqui no capítulo 20, o Senhor Jesus está complementando a pergunta de Pedro no capítulo 19. Pedro falou para ele assim: Senhor, nós deixamos tudo para trás e seguimos o Senhor. Qual que será a nossa recompensa, o nosso prêmio, o nosso galardão? E também, olha só, que eles estavam preocupados, né, no capítulo 18 de Mateus, quem seria o maior no reino dos céus, até que chegou um jovem rico e falou com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fez o chamado para esse jovem rico, para segui-lo, mas esse jovem rico negou, recusou seguir a Jesus. E aí Pedro introduziu a sua pergunta dizendo: do nós, Senhor, deixamos tudo, muitas coisas, e seguimos o Senhor, o que a gente ganha? E Jesus, então, começou, né, a explicar aqui no capítulo 19, já no final dele, né? Então, o Senhor Jesus começou já a responder e disse que eles vão ganhar 12 tronos. Cada um ia sentar num trono, iam ter uma posição de muita honra que será julgar as 12 tribos de Israel. Então, uma honraria muito grande. E o Senhor falou que eles iam receber 100 vezes mais, né? E a vida eterna, que era o que aquele jovem estava dizendo que queria, aquele jovem rico, mas acabou que ele não quis abrir mão da riqueza desse mundo, num dos erros mais fatais de qualquer ser humano, que é dar mais valor às coisas terrenas do que às eternas, porque as riquezas desse mundo são passageiras e a riqueza do céu é eterna, a honraria do céu é eterna. Então, uma situação que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós, né, também, que a gente deve olhar para as coisas do alto e dar o devido valor e entender. Desculpa, tá caindo aqui o celular. Entender que as coisas da terra são passageiras, mas o que Jesus oferece, o que Deus presenteia pela sua graça e fé no seu Filho Jesus Cristo, é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem algum. Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, no capítulo 20, Jesus continua essa explicação, dizendo aqui, através dessa parábola, dizendo que explicando sobre o prêmio, sobre o galardão, sobre a recompensa que haverá de ter para aqueles que nessa terra serviram ao Senhor. Olha,
amaram, né, a Deus. Aqui fala o reino dos céus, e outra vez o Senhor Jesus falando do seu reino. Você vê que desde quando Jesus nasceu, os 3 reis magos foram procurá-lo no palácio, porque eles entendiam que Jesus é o rei. Isaías profetizou: o principado está sobre os seus ombros, o reinado, o governo. Ele é rei. Mas nessa parte em que o Senhor Jesus veio em carne, ele estava como servo, né? Então poucas pessoas reconheciam nele o Filho de Deus, o Rei. Então, neste capítulo você vai ver palavras opostas, antônimas, contrárias, né? Por exemplo, poucos, muitos. E primeiro, os últimos serão os primeiros. São palavras que você vai encontrar aqui neste capítulo. E aí ele explicou sobre o reino dos céus mais uma vez para os discípulos, né? E esta parábola é referente ao salário, ao prêmio. Então ele está explicando para os discípulos que nem todos vão ser remunerados ou premiados da mesma forma. Mas ele também está dizendo que Deus é justo. E ele também explica que Deus é bom e que Jesus está falando que é o Pai, Deus, o Pai, quem vai determinar o local da honra, a quantia da honra que cada um vai receber. Então, ele explica, dando exemplo de um patrão e os empregados. Então, ele combinou com alguns um determinado salário e com outros também o salário, e cada um recebeu o salário, e está mais do que justo. Só que teve ciúme, inveja de outro, se acharam explorados. Como assim? A turma que trabalhou 12 horas vai ganhar a mesma coisa que o outro que trabalhou 1 hora. E então eles têm como resposta que vocês receberam o combinado, não tem nada de injusto com isso. Eu combinei com você uma coisa e com o outro eu combinei outra coisa. Então, ele está explicando que os critérios daqui da Terra, que a gente tem o que é justo, o que é injusto, é diferente dos critérios do Senhor Deus, e que de forma nenhuma é injusto. É diferente porque o homem pensa de um jeito muito inferior, mas o pensamento de Deus é infinitamente superior ao pensamento do homem, de forma que muitas vezes não é para criar uma expectativa de uma forma de premiação, de galardão. Eles já tinham os 12 tronos lá, já estão reservados para eles essa honraria. Os 12 discípulos se tornaram apóstolos, então todos vão receber esta honraria, mas de forma que os últimos serão os primeiros. Você já ouviu isso, né? Isso é bem, assim, popular, essa frase. É Jesus quem falou. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, e não há nada de injusto com isto. Senhor Jesus, a partir do versículo 17, mais uma vez ele chama os discípulos para uma conversa séria com eles, a respeito do que ia acontecer com ele em Jerusalém. E ele fala assim, que ele se refere de novo a si mesmo como filho do homem significando servo da humanidade. E ele conta mais uma vez, como ele fez no capítulo 16, versículo 21, agora no capítulo 20,
versículo 17, ele chama à parte os seus discípulos no caminho, chama no particular para ter essa conversa séria com eles. E ele fala: nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem, ele, né, Jesus, será entregue aos principais dos sacerdotes, que eram os religiosos daquela época, aos escribas, e eles falam: eles vão me condenar à morte. E ele conta também, no versículo 19, que ele vai ser entregue aos gentios, e ali o Império Romano, naquele tempo, os romanos tinham como pena de morte a crucificação. Então, Jesus está falando: eu vou ser condenado à morte. E esses religiosos, judeus, os escribas vão me condenar à morte, vão me entregar para os gentios, que no caso eram aquelas pessoas, os romanos e as pessoas daquele tempo, que não eram judeus. Para quê? Ele está contando: para escarnecer, zombar, para rirem dele, para baterem muito nele, açoitarem, né? E crucificarem, que era a pena de morte naquele tempo. Mas ele também falou: ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus. Então, terceiro dia tem sentido de vitória, tem sentido de Deus aceitou o sacrifício, o propósito com o qual o Senhor Jesus veio. Tem o sentido de que a redenção foi feita. O Senhor, através da cruz, ele comprou para si, pagou o preço dos nossos pecados, para muitos, né? Para muitos, querendo dizer para todas as criaturas, mas muitos são chamados. Jesus morreu para todos, mas ele diz: muitos são chamados, muitos, poucos escolhidos. Olha aí outra vez o oposto, muito pouco. A porta é larga, muitos vão por ela, mas a porta que vai à vida eterna, ela é estreita e poucos. Então, largo, estreito. Muitos vão pela porta larga, poucos vão pela porta estreita. Mas Jesus está falando aqui para os discípulos, mais uma vez, que eles estavam indo para Jerusalém e iria acontecer isto. Os judeus iriam condená-lo, os principais religiosos e os escribas iriam condená-lo à morte. Ele ia ter pena de morte, e a pena de morte é, naquele tempo, a cruz, e ele ia apanhar muito, né? Iam rir e zombar dele. Mas ia chegar o terceiro dia. E a ressurreição é a referência do reino dos céus. Ele vai ressuscitar. E então é a esperança, né? Nossa esperança que o Senhor vai reinar. Ele já reina no céu, já tem o seu trono no céu, mas ele vai reinar também por 1000 anos sobre a terra, e o seu trono, diz a Bíblia, vai estar em Jerusalém. Glória a Deus. Então, ele está dizendo, contando numa conversa séria com os discípulos, que ele ia ser traído, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado, morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitar. Se você for lá para Mateus 27, versículo 56, você vai ver que algumas mães
dos discípulos seguiam Jesus. Algumas mulheres também eram seguidoras de Jesus. E aqui no capítulo 20, diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, aproximou-se de Jesus, adorando e fazendo um pedido. E essa mãe falou, adorou o Senhor, e o Senhor Jesus falou que a senhora deseja, o que queres? Você vê como o Senhor se refere às pessoas como servo, como empregado, como aquele que está ali para servir. Se você vai numa loja, se você vai em algum lugar, um restaurante, a pessoa que vai te atender, que vai te servir, ela vai falar o que você quer, o que eu posso fazer com você, pois não. Jesus falou assim para ela: o que queres? E ela falou o que ela quer diretamente. Ela falou exatamente o que ela queria para Jesus. E aqui nós temos uma lição, uma instrução. Ao adorar ao Senhor Jesus, a nos achegarmos a Deus em nome de Jesus, podemos fazer nossos pedidos. O Senhor Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, segundo a vontade de Deus, obviamente. E você vai ver aqui que ele vai explicar bem isso para essa senhora. E essa mulher foi objetiva. Então, de onde a gente aprende que a gente precisa ser objetivo na nossa oração para com os nossos pedidos, para com o nosso Deus. Mas sempre lembrando, orar ao Pai em nome de Jesus e que seja feita a vontade de Deus. E ela fez um pedido assim. Olha só, ela era a mãe de 2 discípulos e eles já tinham ali garantido um trono no reino dos céus. Mas ela não queria só que ele sentasse no trono, ela fez um pedido. Eu quero que um filho meu fica do seu lado direito, Jesus, e o outro do seu lado esquerdo. Então, ela queria não só aquela honraria do trono, mas ela queria um lugar do lado de Jesus. Aí Jesus respondeu e disse: você não sabe o que você está pedindo. Muitas vezes a gente pede coisa para Deus que a gente nem sabe o que está pedindo. E o Senhor diz na palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gritos e pedindo por nós, a nosso favor, para o Senhor Deus. Por quê? Nós não sabemos orar como convém. Então, a necessidade de o Espírito Santo fazer uma intercessão por nós. E essa senhora estava nessa situação ali diretamente falando com Jesus. Jesus falou: olha, você não sabe. Aí o Senhor fez uma pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Que era o sofrimento. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado, que é a morte. Assim, uma morte cruel, uma morte difícil, dolorosa. E eles encararam, olha, eles falaram: podemos. A história diz que Tiago, um desses filhos dessa senhora e discípulo do Senhor, o apóstolo, ele foi morto ao fio da espada, foi preso, por pregar o evangelho, e o Império Romano matou com a espada, uma morte difícil, cruel. Mas João, o outro filho dela,
diz a história que o imperador queria muito matá-lo e jogou num caldeirão de óleo fervente. Mas, milagrosamente, João não morreu nessa ocasião. Não morreu. Aí, diz a história que para esconder esse milagre, que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente e não morreu, então eles tinham que afastá-lo para não ainda aumentar o poder de Deus e espalhar mais ainda o evangelho, que era exatamente o que eles não queriam que acontecesse. Então, eles foram esconder João na ilha de Pátmos, se você sabe, né? Que ele recebeu uma visita ilustre, o próprio Senhor Jesus, e ali ele escreveu o Apocalipse, o livro da Revelação. Mas a história diz também que lá em Pátmos deram veneno para ele, e ele não morreu também ainda nessa ocasião, que o Senhor tinha o propósito, né, para este apóstolo. Mas eles responderam aqui, podemos sim. E aí, o Senhor Jesus falou, então vocês vão beber o meu cálice, vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado, mas só que tem uma coisa, para sentar à minha direita e à minha esquerda, é Deus. É Deus que decide para quem ele preparou e reservou os lugares. Então, seja feita a vontade de Deus. Então, a gente pode fazer os nossos pedidos, mas tudo seja feita à vontade de Deus. O grande ensinamento de Jesus nesse momento era exatamente este. Quem quer ser grande, ele tem que ser aquele que vai servir, o serviçal. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve, o servo. Então o Senhor falou que com ele estava sendo assim. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então eles saíram de Jericó, aquela que caiu as muralhas, aquela que Josué conquistou, aquela que tinha uma prostituta que se chamava Raabe, onde foi manifestado já no Velho Testamento a graça redentora do Senhor para os povos que não são judeus, que no caso Raabe era de Jericó, mas ela alcançou a graça, o perdão, o livramento, não só naquele momento, né? Ela acreditou no Deus de Israel. E então ali esse mesmo Jericó, Jesus estava passando com os discípulos, já estavam saindo. E aqui diz no versículo 29 que uma multidão seguindo Jesus. E agora, essa parte, esse evento aqui, que Jesus estava indo, né? Saindo ali, a multidão atrás. E a palavra de Deus diz no versículo 30, capítulo 20 de Mateus, que haviam 2 cegos assentados à parte no caminho. E, sabe, uma dificuldade, uma doença, uma situação em que as pessoas estão incapacitadas de viver uma vida saudável, uma vida normal, uma vida que é aceita na sociedade, né? Esses cegos, eles não conseguiam ter uma vida digna, como eles gostariam. E eles precisavam muito de um milagre. Eu acho muito lindo este milagre. Se você precisa de um milagre, se eu preciso de um milagre, nós temos muito que aprender com esses 2 cegos. Eles, em primeiro lugar, eles ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali.
era a chance deles. Eles se agarraram a isso com todas as forças. Até porque Jesus acabou de falar, em particular ali com os discípulos, que ele estava indo para Jerusalém, que ele iria morrer. Então, esses 2 cegos, ali na beira do caminho, quando eles eram cegos, mas eles ouviam, quando eles perceberam que Jesus estava passando, eles começaram a gritar, porque eles eram cegos, mas não eram surdos e nem mudos. Então, eles usavam o que eles tinham. Olha, é muito profundo esse ensinamento. Nós, muitas vezes, focamos nas nossas debilidades, o que nos falta. Mas a gente tem que usar no máximo aquilo que a gente tem. E é o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam, Jesus passando, eles estavam clamando, gritando. Tem até uma música quando a gente era criança, cantava na escola, né? Que era assim: quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar em meu lugar. E eu não sei se você é assim, né? Eu começo a ler a Bíblia e começo a lembrar as músicas. Ele tinha que estar no lugar certo que Jesus ia passar. E eles começaram a gritar, creio eu, que nem uns desesperados. Mas olha só, o que eles falavam gritando mostra muito que eles eram cegos fisicamente. Mas eles não eram cegos espiritualmente. Eles tinham fé, eles sabiam quem era Jesus. Olha o que eles falavam. Começaram a gritar: Senhor. Eles tinham convicção de que Jesus é Senhor. Então, eles se referiram a ele com todo respeito, com toda reverência. E eles falaram, filho de Davi. Filho de Davi é uma terminologia que os judeus entendem bem, os rabinos entendem bem, que se trata de referência ao Messias, ao que se vai assentar no trono em Israel, ao rei, ao Messias verdadeiro. Então, eles sabiam que se tratava do Senhor, filho de Davi, que é, ou seja, o Messias verdadeiro, o rei de Israel, o filho de Deus. E aí eles pediram o que eles estavam precisando, no sentido de chamar para eles a misericórdia. E nós todos precisamos nos aproximar do Senhor, buscando a sua misericórdia, buscando a sua graça, buscando o seu favor imerecido. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E é graças a Deus que o Senhor é misericordioso. Ele tem dó de nós, Ele tem compaixão. Ele olha para a gente com vontade de nos ajudar, com amor. Então, esses 2 cegos, embora cegos fisicamente, estão demonstrando não ser nada cegos espirituais. A luz de Jesus brilhava na vida deles. E muitas vezes as pessoas não entendem isso porque eles estão cegos, seus olhos espirituais estão cegos pelo Deus deste mundo, que é Satanás, o inimigo opositor. E eles não conseguem ver a luz do Evangelho. E esses 2 cegos, por mais que eles não vissem nada de físico, espiritualmente eles estavam na vantagem ali de tantas pessoas que estavam diante de Jesus.
mas não o reconheciam, não acreditavam que ele é o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Mas os cegos sim. Só que você vê neste caminho do milagre desses cegos, primeira coisa, eles sabiam quem era o Filho de Deus, e segunda coisa, eles clamaram por misericórdia. E no caminho do milagre, às vezes a gente enfrenta muitos obstáculos, muita pressão do povo, pressão popular de muitas pessoas. E ali, nesse caso, mais uma vez, como eu falei, este capítulo é um capítulo onde há muitas antônimos, né? Então, são dois contra uma multidão. Aqui diz que a multidão os repreendia para que se calassem. Uma multidão gritando, cala a boca, fica quieto. Então, eles tinham ali essa pressão. Mas, mais uma vez você vê e aprende, eu e você, que esses dois cegos, eles queriam a sua bênção. Eles não iam desistir, nem uma multidão iria impedi-los. Então, a gente muitas vezes, quando está no caminho da bênção, no caminho do milagre, enfrenta a pressão das pessoas, um falando, para com isso, o outro falando, isso nunca vai acontecer, tira isso da sua cabeça, para de ir na igreja, para de seguir, para de ser fanático. Muita gente falando. E esses cegos tinham uma multidão mandando eles ficar quietos, mas eles, vamos aprender, eles clamavam cada vez mais. Aí que eles clamaram. Então, na nossa vida, essa é uma lição. A gente, quando a gente quer um milagre, a gente não pode desistir. Se a gente quer algo segundo a vontade de Deus, a gente precisa clamar ainda mais forte, ignorar a multidão, as vozes contrárias, a oposição, aquele que tem inveja, aquele que te boicota, aquele que fala mal de você, aquele que quer te impedir de ir até a tua bênção. Então, o povo queria que esses cegos ficassem quietos. Olha só como a multidão não estava nem um pouco em sintonia com os planos de Deus. Quem que teve dó daqueles cegos? Quem que deu uma palavra? Não, vamos lá, eu te ajudo para você chegar até Jesus. As pessoas falavam, fica quieto, cala a boca. Então, muitas vezes você quer uma mão estendida e as pessoas falam, não me perturba, não me enche, fica quieto. Mas Jesus não. Mas eles clamavam, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou. A Bíblia diz no versículo 32, Jesus parou e chamou. Jesus chamou. E nesse momento ele falou para eles, o que vocês querem que eu vos faça? Mais uma vez, fazendo o seu ministério de servo, fazendo o seu ministério de servir a humanidade. Alguém me chamou, o que você quer? Que diferente de como a multidão tratou esses dois cegos, o que eles passaram de vergonha, de rejeição, de humilhação, quando Jesus chamou, tudo se transformou. A história deles mudou. E eles falaram, nós queremos que nossos olhos sejam abertos. Então, mais uma vez, quando nós nos achegarmos perante Deus, vamos ser objetivos com o nosso pedido. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é. Uma hora que é uma coisa, pede uma coisa, depois fala, acho que eu não quero mais isso. E fica nessa coisa, orando uma coisa que depois resolve que não quer, e quer, e não quer. Aí fala um monte de coisa, mas não é objetivo como eles. O que vocês querem? Eles falaram, nós queremos que nossos olhos sejam abertos. Então, eles foram objetivos. Então, no milagre, quando a gente está no caminho do nosso milagre, a gente precisa ser
objetivo na nossa oração, nosso pedido ao Senhor. Então, aqui diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, tocou. Imediatamente eles viram. Milagre instantâneo. Mudança de sorte. Não foi a multidão que ia impedi-los de conseguir o milagre. Mas, olha que interessante. Aqui diz, eles o seguiram Jesus. Muitas pessoas vão à igreja, até recebem o seu milagre, né? O Senhor, Deus ouve a sua oração, mas ele some do mundo e vive como nunca mais tivessem, nunca mais eles iriam agradecer ou viver, não querer saber como que era o caminho de Deus, como que tinha que ser assim para fazer a vontade de Deus. Vivem a vida deles e ignoram o milagre que aconteceu, como o próprio Jesus falou uma vez que 10 leprosos foram buscar o seu milagre. O Senhor atendeu, curou os 10, só um voltou para agradecer. Mas esses 2 cegos seguiram a Jesus. Eles não falaram, agora a gente está enxergando, agora vamos viver a vida. Eles sabiam que a vida é Jesus, que a melhor escolha para eles seria seguir a Jesus. A melhor escolha para mim e para você é seguir a Jesus, participar do reino dos céus, andar na luz do Senhor. Por quê? Porque a multidão muda de ideia. Uma hora está seguindo Jesus, outra hora está gritando, crucifica Jesus. Mas aquele que segue a Jesus, que sabe que é o Filho de Deus, persevera. E essa perseverança desses 2 cegos em clamar trouxeram para ele o milagre. Mas tem o pós-milagre, né? O pós-milagre deles não foi sair fora do caminho de Deus. Pelo contrário, eles seguiram a Jesus. Vamos seguir esse exemplo desses 2 cegos que, embora cegos físicos, tinham visão espiritual, eram maduros espiritualmente, sabiam, reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, receberam o seu milagre e seguiram a Jesus. Pense nessas coisas. Até sexta-feira que vem, no capítulo 21, com mais pensamentos, ensinamentos gloriosos do nosso Senhor Jesus. Muita paz. Jesus é maior que o medo mais profundo. Jesus é maior que os cuidados deste mundo.